Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Viktor and Franklin, Em Busca de Sentido. Parte D, O Escárnio. O que mais dói ao ser golpeado é o escárnio. Estamos carregando dormentes longos e pesados sobre os trilhos cobertos de gelo. Se qualquer um de nós cair, há enorme perigo não só para o infeliz, mas também para os companheiros que, junto com ele, carregam o dormente. Um colega e velho amigo meu tem, de nascença, uma luxação na coxa. Ele se considera feliz por ainda conseguir trabalhar, uma vez que para pessoas com defeito físico como ele, cada seleção significa morte certa na câmara de gás. Agora ele vai mancando ao longo dos trilhos, carregando um dormente excepcionalmente pesado. Aos poucos passos do lugar onde esses são empilhados, vejo que ele quase perde o equilíbrio, com perigo de cair e derrubar também os outros. Como ainda não recebi um dormente para carregar, vou automaticamente em seu socorro, para apoiá-lo e ajudá-lo a carregar. Eis que já desce o cacetete sobre minhas costas. Com uma gritaria louca, sou repreendido e mandado de volta. Mas poucos minutos antes, o mesmo supervisor acabara de me dizer em tom de deboche que nós, velhacos, não tínhamos espírito de camaradagem. De outra feita, a uma temperatura de 20 graus negativos, começamos a picar a camada superior do chão, que estava completamente congelada, em plena floresta, para assentar tubos de canalização de água. Na época, eu já estava bastante enfraquecido fisicamente. Chega o capataz, bochechudo e de faces rosadas. Seu rosto lembra uma perfeita cabeça de leitão. Noto que está usando luvas grossas, que fazem muito bem naquele frio, enquanto nós temos que trabalhar sem elas. Além disso, traja um casaco de couro forrado de peles. Ele me fixa por algum tempo, calado. Tenho um mau presságio, pois à minha frente se vê um monte de terra que permite controlar perfeitamente o quanto já produzi. Então ele começa: seu vagabundo. Estou de olho em você o tempo todo. Ainda vou ensiná-lo a trabalhar, mesmo que você tenha que arrancar a terra a dentes. Olha que faço você esticar as canelas aqui mesmo. Em 2 dias acabo com você. Logo se vê que em toda a sua vida nunca trabalhou. Afinal, o que você foi antes de vir aqui, seu porcalhão? Comerciante? Hein? Para mim, tanto faz. Tenho que levar a sério sua ameaça para acabar comigo em pouco tempo. Fico parado de pé e o fito com firmeza nos olhos. Eu era médico, especialista. O quê? Médico? Você aliviava o bolso das pessoas, isso sim. Senhor capataz, por casualidade, meu trabalho principal era feito de graça, em ambulatório para os pobres. Isso foi demais. Ele se atira em cima de mim, me derruba no chão e berra feito um louco. Não lembro mais o que, mas tive sorte. Um capo do meu grupo de trabalho mostrava-se muito reconhecido para comigo. Passei a ser seu protegido desde quando lhe dera atenção ao me contar seus casos amorosos e conflitos matrimoniais durante a marcha de várias horas rumo ao local da obra. Filo como visível compreensão profissional e impressionei-o com uma diagnose caracterológica sobre a sua pessoa e alguns conselhos psicoterapêuticos. Desde então ele me era muito grato. Já fazia vários dias que sua gratidão me era de grande valia. Isso porque mantinha um lugar reservado para mim ao seu lado na primeira fileira de 5 da nossa coluna de trabalho, que perfazia geralmente 280 indivíduos. Isso para mim foi de valor enorme. Imagine-se a situação de manhã cedo, ainda escuro, entramos em forma, todos têm medo de chegar muito tarde, pois terão que se postar nas últimas fileiras. Acontece que, em caso de se precisar homens para outro comando de trabalho desagradável e impróprio, chega o chefe do campo, momento temido, este, para buscar o número necessário de prisioneiros precisamente das últimas fileiras. Esses então que saíram andando rumo ao comando de trabalho estranho e ao qual ninguém será habituado.
sendo por isso muito temido por várias razões. Mas às vezes também acontece que o chefe do campo, no intuito de pegar os espertos, pega justamente as primeiras fileiras de 5 homens. Qualquer súplica ou protesto é silenciado com alguns pontapés certeiros, e as vítimas da sua escolha são tocadas aos berros e empurrões. Isso, porém, jamais poderia me acontecer enquanto durassem as confidências do meu capo. Eu tinha algum lugar de honra reservado e garantido ao seu lado. E havia mais um detalhe. Como era o caso com quase todos os internados no campo, nessa época eu já sofria de graves edemas provocados pela fome. Minhas pernas estavam tão inchadas e a pele tão esticada que já não conseguia dobrar direito os joelhos. Para enfiar os pés inchados nos sapatos, eu precisava deixá-los abertos. E mesmo que tivesse meias, não poderia calçá-las. Tinha sempre os pés molhados e os sapatos recheados de neve. A consequência foi que logo fiquei com os pés cretados e feridos. Literalmente, todo e qualquer passo que desse significaria um pequeno martírio. Além disso, ao marchar sobre o campo coberto de neve, ia-se acumulando gelo no calçado defeituoso. Repetidamente acontecia que um companheiro caía, fazendo com que os que vinham atrás também caíssem sobre ele. Nesse caso, aquela parte da coluna tinha que parar e esta se dividia, mas não por muito tempo, pois imediatamente um dos guardas da escolta vinha correndo e choviam coronhadas sobre os companheiros para que eles se levantassem logo. Quanto mais à frente a gente estivesse na coluna, menos efeitos teriam sobre a respectiva fileira essas repetidas perturbações, e por isso, tanto menos se teria que ficar parado para então alcançar os outros na corrida, a despeito dos pés doloridos. Por isso, me dava por satisfeito porque podia, como médico e psiquiatra honorário do Sr. Capo, marchar ao lado dele, na primeiríssima fileira e, por conseguinte, em ritmo uniforme. Isso para não falar de outras vantagens adicionais. Quando na distribuição da sopa do meio-dia, enquanto ainda havia sopa, o capo, ao chegar a minha vez, mergulhava a concha mais fundo no barril, para apanhar algumas ervilhas. Naquela ocasião, portanto, esse capo, um ex-oficial, teve a coragem de segredar ao irritado capataz que ele me conhecia como bom trabalhador. Pouco adiantou, porém, mesmo assim, mais uma vez escapei com vida. No dia seguinte, o capo contrabandeou-me para outro comando de trabalho. Com esse episódio, relativamente trivial à primeira vista, eu quis apenas mostrar que mesmo aquele que já perdeu a sensibilidade emocional ainda chega a ser tomado de revolta. Não por brutalidade externa ou qualquer dor física, mas pelo escárnio que acompanha tudo isso. Naquela ocasião, o sangue subiu-me violentamente à cabeça ao ouvir a desfaçatez de um indivíduo que não tinha a menor ideia da minha vida anterior. O indivíduo, devo reconhecer que essa era a observação posterior, porém perante os companheiros que me rodeavam, me aliviou de certa forma, embora pareça infantil. Tão ordinário e de aspecto tão brutal que a enfermeira do hospital em que eu trabalhava não teria deixado entrar nem na sala de espera. Entretanto, também havia capatazes que tinham pena de nós e faziam o possível para amenizar nossa situação, ao menos no local da obra. É verdade que também eles nos lançavam no rosto que um trabalhador normal, em menos tempo, renderia muito mais do que nós. Entretanto, aceitavam nossa réplica de que um trabalhador normal não se sustenta com 300 gramas de pão e 1 litro de sopa rala por dia. Teoricamente, na prática, era menos ainda. De que um trabalhador normal não está submetido à mesma pressão psicológica que nós, que nada ficávamos sabendo, nossos familiares igualmente levados para os campos de concentração ou logo executados na câmara de gás. E um trabalhador normal não se encontra sob constante ameaça de morte, diariamente ou a qualquer momento, etc. e etc. Certa vez, dei-me até ao luxo de fazer a seguinte observação frente a um capataz de boa índole. Se o senhor aprender comigo a fazer punções cerebrais, em poucas semanas
Assim como eu estou aprendendo a trabalhar com terra com o Senhor, então gozará de todo o meu respeito. Ao que ele sorriu. A apatia como principal sintonia da segunda fase é o mecanismo necessário de autoproteção da psique. Reduz-se a percepção da realidade. Toda a atenção é, portanto, também o sentimento e a concentração em torno de um único objetivo, puro e simplesmente salvar a vida, a própria e a do outro. Assim, se podia ouvir repentinamente os companheiros dizerem, quando voltarem do local de trabalho ao campo, à noitinha, uma exclamação bem típica. Então, passou mais um dia. Os sonhos dos prisioneiros. Compreende-se perfeitamente que, naquela situação psicológica sem saída e sob a pressão da necessidade de se concentrar na preservação imediata da vida, toda a vida psíquica parece baixar a um nível primitivo. Por isso, colegas de orientação psicanalítica entre os companheiros costumavam falar de uma regressão da pessoa no campo de concentração, de um retraimento e uma forma mais primitiva da vida psíquica. Essa primitividade dos desejos e anseios revela-se nos sonhos típicos dos reclusos. Qual é o sonho mais frequente da pessoa internada no campo? Ela sonha com pão, tortas, cigarros e com a banheira cheia de água quente. A não satisfação das respectivas necessidades mais primitivas faz com que ela experimente a satisfação das mesmas em sonhos primitivos de realização de desejos. Outra coisa é o efeito desse sonho sobre quem sonha, no momento em que desperta para a realidade do campo de concentração e sente o terrível contraste entre a ilusão do sonho e a realidade do campo. Jamais vou esquecer certa noite em que fui acordado pelo companheiro que dormia ao meu lado, a gemer e revolver-se, evidentemente sob efeito de algum pesadelo horrível. Quero observar de antemão que, pessoalmente, sempre tive pena de pessoas torturadas por angustiosos pesadelos ou fantasias. Por isso, eu já estava prestes a acordar o pobre companheiro atormentado pelo pesadelo. Neste instante, assustei-me do meu propósito e retirei a mão que já ia despertar o companheiro do seu sonho. Pois, naquele momento, me conscientizei com muita nitidez de que nem mesmo o sonho mais terrível poderia ser tão ruim como a realidade que nos cercava ali no campo. E eu estava prestes a chamar alguém de volta para a experiência desperta e consciente dessa realidade. Gostou? Compartilhe, curta, mande para aquela pessoa. Eu estou fazendo esses áudios resumidos para que você possa, seja no trabalho, indo para o trabalho, arrumando a tua casa, seja onde for, você consiga iniciar e finalizar com áudios curtos, ok? Então, a próxima parte, que é a parte D, é com o título Fome. Até lá e fiquem com Deus.